Então ela vira um mendigo, ela vira um andarilho, ela vira uma pessoa que vira, ou seja, se deu, não deu, não deu, e segue a vida. E tem a terceira opção, que é a pessoa subir a montanha, buscar ajuda, buscar mentores, soluções e olhar para frente, entender qual que foi o erro e isso. E aí, quando eu consegui dar essa volta por cima, eu tive essa vontade de escrever um livro para contar histórias, como pessoas podem evitar e como pessoas podem sair se estiverem nesse processo de dor. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host deste podcast que para mim é uma honra poder apresentar, que é com os escritores da editora Chave Mestra. É o Chave Mestra Podcast. Por aqui, eu sempre falo aqui para vocês que já acompanham a gente aí há um tempo, eu falo com escritores que eu sei que cada um tem a sua história, mas para mim é tudo muito único. A gente fala aqui com cada um, trazendo o melhor, não só da história de vida, como eu trago aqui hoje, histórias memoráveis, mas também muito conteúdo aí de suas práticas, carreira, a vida aí pessoal e profissional também. Então, para mim é uma honra porque eu aprendo todos os dias e eu sei que não vai ser diferente hoje, porque eu já estava conversando com ele, o escritor, e com sua esposa, lá nos bastidores, e eu já estava entendendo todo o propósito aqui do nosso podcast, trazendo o melhor aqui pra gente organizar nossos pensamentos aqui para trazer o melhor para você também, que vai aprender com a gente. Quero parabenizar aqui também José, tudo bom, José? Parabenizo porque todos nós estamos na comemoração, hoje é dia de lançamento, José aqui da equipe, David, todo mundo tá aqui, ó, porque hoje é o dia do lançamento, no dia da gravação do nosso podcast. A gente está fazendo também o lançamento logo mais à noite deste livro lindo aqui, ó. Histórias Memoráveis, volume 4. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. Gente, esse livro ficou lindo, a capa ficou linda. E tá com cheirinho de novo, porque tá saindo agora. Eu já entrevistei alguns dos escritores e agora eu vou recebê-lo aqui com muita honra de poder compartilhar essa história aqui comigo. Ele que é do capítulo 9. E se todo dia for terça-feira? Esse é o nome do capítulo dele. E eu estou com ele. Agora sim a gente pode revelar, né, José? Quem é que está aqui com a gente? O escritor Everson Lagares. Tudo bom, Everson? Tudo ótimo. Como é que você está? Maravilha, graças a Deus. Só na paz, na bênção. Obrigado aí pela apresentação. Vamos juntos. Ótimo. E tá vindo de onde, Everson? De Palmas, Tocantins. Estou goiano, mas já tem um tempo que moro em Palmas, Tocantins, né? Mais nova capital do nosso Brasil. Uma cidade promissora, crescente, e que tenho muita gratidão pela cidade que me abraçou e tanto a minha família também. Ótimo. E vindo de tão longe aqui, eu falo, vocês não podem deixar de falar nada para mim, viu? Porque a gente tem pouco tempo, mas é um tempo precioso para a gente poder trazer aqui a história de vocês e também tudo que vocês irão impactar na vida de outras pessoas com a história de vocês. Então eu quero muito que você traga, mas antes da gente ir lá pro livro, me fala um pouquinho sobre como tudo isso começou. Você já tinha esse sonho de escrever? O lance de escrever, ele veio por um propósito, né? Um propósito que aconteceu no meio de uma quebra financeira que eu tive, né? Tive um processo de crescimento grande e no meio desse processo de crescimento grande, com várias empresas, com múltiplos negócios, veio uma quebra financeira por questão de mentalidade mesmo. Hoje eu descobri que era falta de processos, falta de uma mente forte, de um emocional forte. E descobrindo isso, eu descobri que muitas pessoas que passam por esse processo, elas buscam 3 caminhos. Essas opções, a primeira ela é muito ruim, porque as pessoas elas não querem destruir suas vidas, mas elas querem destruir aquela dor que está tomando conta delas. É aí que elas acabam desligando o cabo da energia. A segunda opção é aquela pessoa que não tem coragem de ir lá desligar o cabo, mas também não tem força para reagir àquela opressão que está naquele marasmo, né, de humilhação, de pressão, de cobradores, enfim, uma infinidade de coisas complicadas. E aí só que ela desiste também. Então ela vira um mendigo, ela vira um andarilho, ela vira uma pessoa que vira, ou seja, se deu, não deu, não deu, e segue a vida. E tem a terceira opção, que é a pessoa subir a montanha, buscar ajuda, buscar mentores, soluções e olhar para frente e entender qual que foi o erro e isso. E aí, quando eu consegui dar essa volta por cima, eu tive essa vontade de escrever um livro para contar histórias, como pessoas podem evitar
e como pessoas podem sair se estiverem nesse processo de dor. Mas aí você fala, né, e beba a sua água mesmo, porque a gente vai falar bastante aqui. Eu falo para os escritores, bebam bastante água, porque tem muito assunto aqui pela frente. E a canequinha linda aqui da Chave Mestre. Né? E a gente queria muito que você trouxesse da tua história, mas antes da gente falar, como que foi para você contextualizar tudo isso? Porque daí você, né, tinha ali, não, eu vou trazer do melhor dessas pessoas, da vivência que eu tive para o livro, mas como que foi contextualizar tudo em poucas páginas? Porque a gente fala, ter um livro em coautoria também é muito bom, mas é desafiador, né? Porque você já me falou nos bastidores aí que tem um livro solo já sendo escrito, né? Então imagina como que é. Diminuir tudo para caber aqui dentro. Eu vejo assim, Débora, não dá para reduzir tudo, mas você coloca chaves interessantes. Ótimo. É um exemplo. Um livro mais poderoso que existe, a Bíblia. Ela tem chaves poderosas. Não dá para resumir a Bíblia, mas nós podemos jogar chaves poderosas todos os dias que vêm da Bíblia. Sem querer comparar, obviamente, longe disso, mas colocando como exemplo. Eu tenho toda uma história grande, mas eu coloquei chaves, alguns contextos da história que aconteceu, para que pessoas que talvez estejam passando por esse momento possam entender que tem saída. Tudo tem saída. E no meu caso, tem vários casos que pessoas estão com problemas, né? Problemas diferentes, mas no meu caso que for financeiro, é entender que o problema é só dinheiro. E dinheiro a gente conquista, o dinheiro já está aí. Tem várias formas de a gente conseguir avançar ele. O que tem que mudar aqui é o mindset, a cabeça, o formato, as pessoas que você está andando, o ambiente e por aí vai. E como que foi um pouco da tua história que você pode contar? É claro que a gente não pode trazer tudo aqui, né? Porque todos adquiram o livro. Mas como que foi para você, da tua história? Você fala de crise financeira, o que você pode contar pra gente? Que pode ser também uma virada de chave para essas pessoas aí. Olha, o principal, por exemplo, as pessoas hoje, o mundo, né, ele está muito focado em ganhar dinheiro. Né? As pessoas estão muito ligadas em sucesso, e o sucesso hoje virou referência de quantidade de dinheiro que a pessoa pode acumular. O que não é verdade. É isso que nós temos que ter muita calma e cautela nisso. E com isso virou uma briga de as pessoas irem atrás, né? A pessoa correndo atrás do próprio rabo, ela vira um circuito ali que ela propriamente não está entendendo para onde ela quer ir, ela não tem um propósito. Automático, né? Fica muito automático. E esse processo de ficar no automático, as pessoas estão cansando. E no cansar, que era o meu caso, por exemplo, que eu nunca fui ligado a dinheiro. Mas eu cansei do processo. E eu cansado no processo, como eu não tinha uma gestão atualizada, era tudo na força do meu braço, eu tinha muitos colaboradores, vários tipos de empresas, e era tudo na força do meu braço. Quando eu cansei, porque a minha mentalidade não estava formada e o meu propósito não estava definido, eu comecei a delargar. Né? Até a Tati Anderson gosta de falar essa palavra. Em vez de eu demandar, eu estava delargando. Delegar, eu estava delargando. E eu comecei a soltar coisas na mão de pessoas que não eram propícias para aquilo e não podia confiar. Procurações, contratos mal feitos, negócios sem finalizar. E aí, quando eu me dei conta, várias coisas já tinham ido por água abaixo e a recuperação não teria como recuperar. Então... Isso foi desculpa te cortei, mas isso foi de uma empresa sua? De várias empresas, de vários negócios. De vários negócios. Quer dizer, o buraco não foi tão pequeno, né? Foi bem mais embaixo, né? Como a gente fala. Ele foi muito grande. Quando eu realmente descobria, a hora que eu identifiquei o processo, vi que estava realmente com problema, eu não busquei ajuda. O que aconteceu? Eu tentei resolver sozinho. E no processo de tentar resolver sozinho, eu compliquei mais. Porque vem a vergonha, vem aquela questão que você, do orgulho, da vaidade. Eu tô passando por isso, eu não posso mostrar para as pessoas não podem descobrir que eu tô passando por isso. Por uma sequência de uma família tradicional, filho mais velho, neto mais velho, uma referência dos primos e das pessoas, o que as pessoas vão pensar? E quando você tá nessa mente, você não vai procurar ajuda. E no meu caso eu não procurei, eu tentei solucionar isso sozinho. E a busca de solucionar sozinho, eu piorei mais a situação. Quando eu cheguei no ponto que não tinha mais como esconder, quando eu fui ver, se eu vendesse todo o meu patrimônio, eu ainda não pagava, ainda devia alguns milhões. E, ou seja, buscar ajuda, você entender. Não interessa se é financeiro, se é mental, se é no relacionamento, se é com a família, se é com filhos, se é na saúde. Se tá com problema, busca aquela pessoa que é boa naquele processo, naquilo. E eu decidi. Quando eu baixei a guarda, moí o orgulho, comecei a contar que eu estava com dificuldade para as pessoas certas, obviamente, né? Eu não saí anunciando.
As pessoas certas precisam saber do seu negócio, não precisa sair contando o seu problema para todo mundo. Falar isso. Mas quando eu baixei a guarda e busquei ajuda, começou a clarear. E quando começou a clarear, eu busquei ferramentas certas, o meu emocional foi direcionado, minha mentalidade para aquilo foi direcionada, meu propósito foi direcionado, e aí as coisas começaram a encaminhar para esse fim. Isso. E nesse ponto, quando você estava nesse tempo de avaliar que não era só uma, mas diversas empresas, diversas frentes aí sua, e que tomou um pouquinho do seu emocional também, né? Porque toma ali o nosso emocional, acredito que espiritual, todas as áreas elas são abaladas, né? Nesse sentido, porque não é só o financeiro, né? Foi como você falou, veio vergonha, veio medo, vários sentimentos e questões. Como que você trabalhou isso e onde você buscou essa ajuda? Porque teve uma hora que você teve que levantar a mão e falar, preciso aqui, me socorre aqui. Ótima pergunta, Débora. A gente gosta de ter referências, né? Nós como humanos, pessoas que são campeãs, pessoas que são vitoriosas, pessoas que e tal. Mas beleza, e quando estamos num processo delicado, onde buscamos as referências? Será que temos buscado referências? Aí foi quando eu acordei, falei, caramba, eu tô sem referência. Uhum. E eu comecei a buscar referências de pessoas que tinham passado pelo mesmo processo. Pessoas que tinham vencido aquela dor que eu já tinha passado. Uhum. Um cara que eu escuto muito até hoje é o Geraldo Rufino. É um cara que tem uma história de vida, que já quebrou várias vezes, né? E ele fala muito claro, e hoje eu falo também. É só dinheiro. Você faz de novo. A vida você já ganhou, a vida já é sua, você já estabeleceu ela no dia que você nasceu, é sua, é só você fazer. E tá no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas, e você está pronto para isso. E um cara que eu tenho uma admiração muito grande também, que passou por um processo de dor, que é o Thiago Brunet, que fiz muitos treinamentos com ele também, fui muito ajudado por ele, por ter essa busca, né? Não pessoalmente, mas com todo o material, mas conteúdo todo o material, que ele tem. porque às vezes a pessoa acha que o mentor precisa estar ao vivo, né, Débora, como nós estamos, e não é por aí. Exato. Às vezes uma palavra que a pessoa solta, uma coisa, uma edificação que ela teve, então saí buscando, fui buscar pessoas que tinham sido buscado realmente transformar a superação e fui me transformando, fui buscando essa energia, essa força que eu precisava para poder chegar onde eu precisava. Esse patamar onde você tá, né? E aí você estuda, eu fico marcando aqui, viu, gente? O pessoal olha depois eu aqui no celular e fala que tá falando. Não, eu tô marcando mesmo, porque tudo isso vai pra corte. Todos os cortes, né, José? A gente fica marcando aqui, se falando também, porque eu acho importante as pessoas terem esses insights, essas ideias de que é como ele terminou de falar, que eu acho que é importante. Não precisa segurar na mão fisicamente. Tem coisas que você vai ter uma mentoria, como, né, os escritores de hoje aqui que tiveram toda uma mentoria com a Tati, né, ela que está no prefácio, é ela que, né, que conduziu muitos deles aqui, muitos escritores, mas é você também estar disposto a aprender, porque daí também não adianta, né, como a gente estava falando aqui, não adianta ser o melhor mentor, coach, seja o que for, treinador, se a pessoa não estiver aberta. Temos o exemplo clássico, Débora. Por exemplo, se você pegar a história de Jesus, que é o maior líder que existiu, os discípulos caminharam com ele. Ótimo. Caminharam com ele, viveu com ele, teve alguns que caminharam mais de anos com ele, e teve um que escreveu 70% do Novo Testamento que não viu ele presencialmente. Uhum. Paulo não viu Jesus presencialmente, não caminhou com Jesus. Olha só, nunca tinha tido esse pensamento. Ou seja, ele teve um mentor que foi Jesus, mudou a vida dele, a história dele, e ele trouxe à tona tudo aquilo, mas porque ele se propôs a fazer. Ele tinha certeza que aquilo era de fazer. Então Jesus foi o mentor dele, ele não teve contato físico com Jesus, não viveu com Jesus, mas foi o cara, o apóstolo mais, se for o discípulo mais verdadeiro, com mais energia e que trouxe mais resultado de todos os outros, né? Ele não estava presente, não via, né? Era a fé mesmo, né? Não estava ali. Por que os outros que né? conviveram com Jesus pessoalmente não tiveram o resultado dele? Talvez porque a entrega, a dedicação, o que queriam fazer. Então hoje, trazendo isso como exemplo, a pessoa não precisa estar presencialmente com o mentor. Pega os ensinamentos dele, pega a história dele, pega a energia que ele colocou no negócio e acelera. E vai, porque vai dar certo. Ótimo. E como você, claro, trouxe aqui nomes, né, que te inspiraram, que trouxeram, e além desses que você citou, teve algo que te despertou no momento de falar, não, agora eu preciso realmente resolver aquilo que só eu posso resolver e continuar a tua história? Como que foi na trajetória aqui do teu livro? Teve um momento marcante. Esse dia foi muito marcante. Era um domingo de Páscoa. E esse domingo de Páscoa chuvoso, eu estava em minha casa. E esse dia foi o dia que eu contei para minha esposa.
pra Juliana que tá ali, que você tá vendo, aquela a minha rainha maravilhosa. E chegou no ponto que não tinha mais como esconder. E foi quando eu fui explicar pra ela, falei assim, Juliana, minha rainha, é o seguinte, estamos num processo, eu não tô nem enxergando o fim do túnel, não tô enxergando luz nenhuma. E o processo, aonde eu cheguei, dificilmente eu vou conseguir sair. Então você ainda tá, nós nem tínhamos filhos ainda, né? O casamento estava no início. É algo que eu cheguei e falei para ela, falei assim, eu acho que é melhor você procurar outra pessoa, construir outra família, porque eu não vou conseguir restituir nossa família, não vou conseguir restituir o que eu fiz, e eu não sei quanto tempo vai demorar para fazer isso. E você, como tá muito nova e bonita, segue a sua vida que vai ser melhor. Caramba. Ela virou para mim e falou assim, aqui não, jovem, é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E você é muito maior do que isso. Você fez, você faz de novo. Olha. Esse dia eu chorei igual uma criança que quando vê os pais indo embora em cima de um caminhão de mudança. E a partir dali eu entendi que eu tinha algo maior para fazer. Eu tinha uma missão para fazer. Né? E a partir daí a minha conexão com Deus passou a ser maior. Eu passei a ter intimidade, a buscar mais Deus, porque eu conhecia Deus, mas eu não tinha intimidade. Passei a ter correlação e entender que onde eu tinha que ir, eu tinha que ter autorização dele. E passei a fazer tudo com propósito. Quando ele me chama, eu vou. Para onde ele me chama, eu vou. O que ele pede para fazer, eu vou. Que lindo! Então com certeza você já pediu para estar aqui hoje com a gente, nesse podcast, nesse lançamento lindo que está vindo aí, desse livro. E eu quero que você conte a história do livro agora, né? O que você pensou ali? Claro, trazer a tua história da questão das finanças, dessa dificuldade toda que você passou, desse momento aí também a gente tá falando aqui que a esposa foi uma base ali, hein? Foi uma mola propulsora, né? Pra gente, propulsora para poder levantar mesmo no momento que você tava ali, não. Né, que a palavra poderia te estabilizar ou te derrubar, né? Mas ela foi ali tua base também ali, junto com você, te dando sabedoria e lembrando, na verdade, quem você era, porque, na verdade, você só estava ali escondido por causa dos problemas, né? Sim. Aí quando ela te lembrou, aí foi embora uma nova história, né? Uma nova escrita, que é isso que eu queria que você trouxesse. Depois disso, que você foi, que você avançou, o que mais teve aí na empresa? Conta um pouquinho do pós. O que teve na empresa, o que teve na vida que você pode passar hoje para as pessoas para impactar outras vidas? Na empresa são ferramentas. Não existe milagre. Qualquer negócio que você vai fazer, você tem que ter inspiração para aquilo e dedicação. Não existe milagre e depois aconteceu um milagre. Milagre é com Deus, né? O que você pode fazer é com você. O que está nas suas condições de fazer, na sua capacidade, na sua força, no seu braço, na sua inteligência, é com você. Milagre não é com a gente. Então, o que você vai fazer? Buscar ferramentas certas, buscar gerir o seu negócio e dedicar nele. Então, quando você dedica tempo, energia e foco e conecta com as pessoas certas e tem um propósito para fazer algo edificante, o seu negócio vai dar certo. Não interessa qual negócio que é. Você pode pegar várias histórias de várias pessoas que começou lá de baixo, vendendo salgadinho, vendendo pipoca, vendendo laranjinha, vendendo o que for, não interessa, vendendo caneta, como o Silvio Santos começou vendendo caneta no camelô, e você pode pegar várias, e não é segredo, isso é regra. Então não adianta a pessoa hoje, nesse mundo que nós estamos no digital, que a pessoa acha que vai apertar um botão, vai ficar rico, que virou vários gurus da internet, isso não funciona. O que funciona é você dedicar. Só que para isso você tem que estar preparado emocionalmente, que é o que eu mais falo, sabe? Porque as pessoas estão focando nisso, trabalhando demais, só que estão sem rota. As pessoas estão sem rota. E é o que eu trago no meu livro, que eu coloco o título, que se todo dia fosse terça-feira, que é justamente para a pessoa ter um insight para entender que já pensou, se todo dia fosse terça, por que, Everson, se todo dia fosse terça? Porque todo dia é dia de eu acordar e fazer o meu melhor naquele dia. Todo dia é dia de eu acordar e me conectar com o Ser Supremo que está ali para eu fazer. Todo dia é dia de eu acordar e me direcionar naquele propósito no qual eu quero. Porque se eu não entendo quem eu sou, quando eu perco algo, por exemplo, no meu caso material, a minha identidade parece que está presa no que eu era, no que eu tinha, aliás, e não no que eu sou. E se eu sou hoje, porque eu sou bem definido, eu sou filho amado do Pai, eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, isso eu sou.
O que eu faço hoje, que eu trabalho com o mercado de leilões, eu trabalho com o mercado de imóveis, eu trabalho com o mercado de eventos, com o mercado de locação de estrutura para eventos. Isso é o que eu faço. Se me arrancar tudo, hoje, pode arrancar tudo de novo. Eu vou continuar sendo eu de novo e vou fazer de novo. Entende a diferença? Então as pessoas estão em busca muito do fazer. Se elas não entenderem primeiro quem elas são e para onde elas vão, não vai adiantar nada o fazer. Porque mesmo que ela construa um patrimônio, vai ter um vazio no coração delas. E esse vazio só preenche com uma chave, que é a chave de Jesus, que traz a paz e o entendimento ali, senão não adianta. E isso você já tinha isso dentro de você? Antes de acontecer todas essas questões financeiras, você já tinha esse conhecimento de quem era Deus, de Jesus, ou não? Você foi aprender isso depois com a queda financeira? Você já tinha conhecimento da palavra, de tudo isso? Débora, eu fui criado na igreja, com conhecimento, mas reforçando o que eu falei agorinha. Eu conhecia Cristo, eu não tinha intimidade. Eu sabia da história dele, mas eu não era amigo dele. É um exemplo, eu conheci a Débora. Então foi desde novo mesmo. Desde novo, só que eu não tinha intimidade. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Uma coisa eu conhecer a Débora, outra coisa eu ir na casa da Débora, eu almoçar com a Débora, eu conviver com a Débora, eu saber das dificuldades da Débora. Eu abrir meu coração para a Débora e falar dos meus anseios, das minhas vontades, e falar assim, ó, tamo junto e vamos fazer aqui. Isso eu não tinha. Eu passei a ter depois disso. Eu passei a ter intimidade, entender para onde eu ia e entender quem eu sou depois da quebra financeira. Eu não tinha isso definido, muito longe disso. Eu não tinha entendimento dessa parte de entendimento emocional, entender o meu perfil comportamental, o que é meus pontos fortes, meus pontos fracos, aonde eu me aperfeiçoo mais, onde eu sou melhor, onde eu não sou, onde eu tenho que me dedicar mais, onde não. Longe disso. Então eu passei a buscar esse conhecimento. Quando eu passei a me descobrir, entender quem o Everson é, eu criei potencialidades para fazer o que eu queria fazer e ajudar outras pessoas também. E traz isso no livro também, você traz esse trecho, não só do financeiro, mas traz também um direcionamento para quem estiver lendo, porque a gente fala que são histórias pessoais, mas as pessoas que vão ler acreditando que, não, é a história da vida da pessoa. Não, traz muito conteúdo de impacto. Porque você contando a sua aqui, quem está lendo, o leitor, ele vai entender que por onde ele está passando, às vezes essa dor que ele está passando, e pode não ser financeira, essa dor pode levá-lo também a cavar o buraco para depois se levantar, né? Porque o que eu quero dizer com a pergunta? É que é no sentido de, independentemente da dor, às vezes a dor é o momento onde você é curado, tratado e acordar, ter clareza, eu preciso de ajuda. Que foi o teu caso, mesmo conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, sabendo de negócios, mas se perdendo em alguns momentos. Não, eu tive que voltar à clareza, acordar e falar, não, peraí, agora é comigo. Então, essas pessoas, você acredita que o leitor que tiver aí com o teu capítulo na mão e todas as outras histórias, o que ela vai aprender com tudo isso, com essa leitura? Débora, eu aprendi o seguinte, nós somos seres formados e tem uma base nossa, que é a nossa genética, ela não tem como mudar. A ciência fala o seguinte, nós temos 50% do que nós somos é da nossa genética, que veio dos nossos pais, da nossa herança genética. Isso não tem como você mudar. Porque eu vim de uma família pobre, vim de uma família que as pessoas não são inteligentes. Deixa eu te explicar uma parada. Beleza, tudo bem, isso aí você não vai ter como mudar. Mas quantas pessoas vieram da miséria e chegaram ao absoluto extremo de conquistas? Desde esportistas, a grandes empresários, a grandes líderes, enfim. Então, beleza. Nós temos 40% que é nosso fenótipo, que é o que nós decidimos fazer. O que você faz da sua vida? Quantos livros você busca ler? Quantas mentorias você faz? Quanto tempo você dedica para a sua vida, para a sua saúde, para o seu mental, para o seu espiritual? E temos os 10%, que é as coisas que acontecem com nós. Então, se você pegar e multiplicar o que você já tem, que é a sua genética, multiplicar por esses 40% que você intencionalmente vai fazer na sua vida, e pegar as coisas que acontecem com você, porque você não tem controle, mas você tem controle de fazer com o que acontece contigo. O que você vai fazer? Você multiplica os 50 vezes os 40 vezes os 10. Você vira uma potência. Não tem como controlar uma pessoa dessa
que ela é intencional no que faz, trazendo melhoria para ela todos os dias e potencializando o que ela já existe. Entendeu? Quer dizer, é estratégia. É você saber, é propósito, porque também não adianta, né? E a gente tá quase encerrando, finalizando nosso podcast, mas eu quero que você finalize aí também, trazendo alguns pontos que de repente eu esqueci de te perguntar aqui, e também falando dessa intencionalidade, é de você ter a estratégia, caminhar e passar pelo processo, tudo certinho. Não adianta você só ir no automático, como você falou lá no começo. Não. Vai no automático, você vai ficar girando. Uma hora você se perde. É. Se perde e tá perdido, é muito simples. Para eu vir aqui para cá, eu tinha que ter uma rota. Tem um endereço para chegar aqui na chave mestra, pra gente estar gravando esse podcast. Sim. Se eu não soubesse o endereço, como é que eu chegaria? Se eu não tivesse um endereço, eu não chegaria aqui. E muitas pessoas estão sem endereço, elas estão sem direção. Elas não sabem para onde ir. Aí qualquer proposta que aparece no meio do caminho é atrativa. Porque elas começam a desviar a atenção delas e a energia para algo que elas não querem fazer, ou nem foram chamadas para fazer. Aí nesse meio do caminho se perdem, a hora que passou um ano. Aí chega no final do ano, elas querem usar cueca amarela, blusa não sei o quê, para poder ver que o ano vai ser diferente. Deixa eu te explicar, jovem, não vai ser diferente se você não tomar atitudes diferentes, não andar com pessoas diferentes e não tiver um propósito definido ao qual você quer buscar. Não adianta cueca amarela, azul, verde, não vai resolver. O que vai resolver é suas definições, pegar esses 40% que é o seu genótipo, multiplicar pelo que você já é e pegar o que acontece, que não está no seu controle e controlar ele. Porque o que chega na gente não está no controle, mas o que a gente faz com aquilo está. Então, ou seja, bota a pressão que faz. Agora, esse livro, né, tem tantas histórias legais de pessoas que superaram. Então, ou seja, se existe algo que precisa de motivação, leia o livro. Vê histórias reais, de pessoas reais, que passaram histórias reais, que talvez são muito mais delicadas do que a quem está nos ouvindo hoje está passando. Porque às vezes estamos numa situação que achamos que aquilo é muito complexo, mas não olhamos para o lado e nem para trás para ver quantas pessoas estão passando por dificuldades muito maiores. Sim. Ou pessoas que passaram pela mesma dificuldade nossa e superaram. Simples assim. Sim. É uma história de vida que a gente tem aqui, na verdade, que não só é memorável, mas impacta no sentido de ser imparável. Mas para você ser imparável é o que ele trouxe aqui. Tem que buscar ajuda e tem que também saber as ferramentas certas, porque senão você vai dando aquele girando no automático e sem uma definição de qual é o caminho certo. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais, mas também falasse um pouquinho do teu Instagram, para quem quiser conhecer o teu trabalho melhor, se você trabalha também não só essa parte das tuas empresas, ou se você quer falar algo que você faz aí à parte, eu não sei se hoje mentorias, palestras ou não, o meu foco hoje são as empresas, porque já são muitas aí, tem muito para cuidar. Fala um pouquinho aí, deixa sua consideração final, Everson. Olha só, até tratando o que você falou sobre ferramentas certas. Muitas pessoas me perguntam, Everson, mas aí tem que ter a ferramenta certa. A ferramenta certa você descobre no caminho. Quando você tem o porquê, o como vem durante os seus passos. Não se preocupe com a ferramenta certa. Se posicione, se direcione. As pessoas certas vão aparecer no caminho. As ferramentas certas, as oportunidades certas vão aparecer no caminho. É o primeiro ponto. Sobre as empresas, o meu trabalho é edificar. Por exemplo, uma das empresas que é a GDX Brasil. Nós temos um processo de trabalhar a edificação dos nossos negócios e com as pessoas que têm um propósito naquilo. Nós acabamos de fazer um evento, agora dia 31 de janeiro, 1º de fevereiro, acabamos de terminar o GDX Experience, foi um evento extraordinário, lá em Palmas. Inclusive a Tati Denger foi uma das palestrantes, entre outros incríveis que estiveram conosco. E os depoimentos foram transformadores. Porque o nosso processo do evento não foi só levar conhecimento, mas foi levar conhecimento com edificação, com louvor, com a palavra, colocando o emocional e colocando Deus junto com o conhecimento. Porque às vezes a pessoa está buscando só o conhecimento, mas as emoções dela estão totalmente transtornadas. E as pessoas estão tão perdidas no tempo que chega no final do dia não sabe nem o que fizeram no início. Tem gente que não sabe o que almoçou. Resumindo, traga as suas ferramentas que você tem, coloque o propósito bem definido, na direção certa para onde você quer ir. No meio do caminho vai aparecer as outras ferramentas que você precisa para chegar ao que você quer. Ótimo. E se posicionar foi o que você falou. É primeiro se posicionar. E o restante vem vindo e a gente sabe, né, que Deus vai colocando aí no caminho. Caminhar o caminho certo ao lado dele, que ele vai colocando todos ali que precisam para você ser forjado, né? Que é isso que a gente precisa. Com certeza. A Tati fala uma frase muito, muito boa, que ela fala assim, quem não é visto não é lembrado.
Só que ela fala de uma forma diferente. Ela fala o seguinte: se ninguém está te vendo, você não existe. E se você não existe, não tem como a pessoa te contratar. Não tem como a pessoa fazer negócio com você. Não tem como a pessoa nem querer comprar algo do seu. Porque ela não te conhece, você não existe para ela. Se você não existe, como é que você vai fazer negócio e vai chegar onde você quer? Então passe a existir. Tenha definido o que você quer, seus valores bem definidos, para que você não se perca em valores diferentes dos seus quando você estiver no caminho. E vai dar certo, pode ter certeza. Ótimo. Deixamos alguma coisa? Quer dizer, deixamos muitas, né? Que eu quero que você volte aqui. Porque tem muita história para contar, né? Mas o principal, eu acho que a gente trouxe tudo do livro, né, Everson? Deixamos a semente, né, Débora? Eu acho que é o importante. É uma semente para quem realmente quer buscar. Uhum. É uma ferramenta, esse livro, para quem quer realmente transformar. Eu vejo que a semente está lançada. E quando a semente é lançada em terra fértil, ela vai ser germinada. Aí vai depender como está a sua terra, como está seu coração e como você vai receber essas mensagens que estão nesse livro. Porque se a sua terra estiver boa, eu tenho certeza que vai germinar essa semente aí. Que ótimo. Muito obrigada mesmo por tanto conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas outras pessoas aqui, não só com a escrita, com esse podcast, mas todo o trabalho que você tem feito aí, que eu tenho certeza que é lindo e com propósito, hoje com propósito, né? E direcionamento, com certeza. E eu quero te agradecer em nome do Rogério Vale, da Raquel Medeiros, da nossa editora Chave Mestra aqui, e que você retorne mais vezes, viu? Obrigado. Fica o convite. Obrigado. Será aceito e com certeza teremos outras oportunidades aí até para tratar do outro livro que a gente já está pensando, né? Sim, já estou sabendo aqui. Em breve teremos mais podcast aqui para falar do novo livro aí. Muito obrigada, viu? Obrigado. E eu quero me despedir de vocês aqui, José, obrigada. Obrigada a todos vocês que estão com a gente aqui até este tempo. E a gente se vê no próximo episódio com muitos outros escritores grandiosos como Everson e deste livro e de muitos outros da editora Chave Mestra. Até a próxima.